A paz do Senhor, meus irmãos, minhas irmãs, meus ouvintes, sejam todos bem-vindos ao canal. Hoje nós vamos falar sobre Lídia, a mulher rica que dava apoio financeiro ao ministério do apóstolo Paulo. Nas viagens de Paulo pela Síria, Chipre, Ásia Menor, Macedônia e Grécia, também na Itália, acontecem resultado de sua pregação muitas conversões, em particular conversões de mulheres. Os Atos dos Apóstolos falam em detalhes destas conversões, várias passagens de conversões femininas e também masculinas. No Novo Testamento há uma mulher chamada Lídia, que vendia tecidos de púrpura. Ela é mencionada no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 16, como uma das primeiras europeias convertidas ao cristianismo. Lídia conheceu o apóstolo Paulo em Filipos, na Macedônia, que é uma colônia romana e a principal cidade daquele distrito, onde ouviu sua pregação e foi batizada junto com sua família. Ela é descrita como uma adoradora de Deus, o que sugere que ela pode ter sido uma gentia atraída pelo monoteísmo judaico. Após sua conversão, Lídia ofereceu hospitalidade a Paulo e seus companheiros, e sua casa tornou-se a base da primeira comunidade cristã em Filipos. Lídia era da cidade de Tiatira, localizada na Ásia Menor, atual Turquia. Isso é mencionado no livro de Atos dos Apóstolos. A chegada do apóstolo Paulo na Macedônia está registrada no livro de Atos. De acordo com Atos 16, durante sua segunda viagem missionária, Paulo teve uma visão de um homem da Macedônia, implorando para que ele viesse ajudá-los. Como resultado, Paulo e seus companheiros partiram de Troade e chegaram a Neápolis, uma cidade portuária da Macedônia. De lá foram para Filipos, uma importante cidade da região, onde pregaram o Evangelho e estabeleceram a primeira comunidade cristã na Macedônia. Lídia foi a primeira pessoa da comunidade de Filipos que aceitou a mensagem do Evangelho anunciada por Paulo e se batizou, aceitando a salvação dada por Jesus Cristo. Ela foi uma liderança importante na comunidade, porque toda a casa de Lídia também se batizou. Quando há uma referência a toda a casa de um personagem, há uma abrangência não apenas aos que moravam com ela, mas também aos que trabalhavam junto, ou seja, todo o seu círculo de relações. A casa de Lídia foi fundamental para o estabelecimento da comunidade cristã em Filipos. É o lugar que vai hospedar Paulo e seu companheiro, depois se tornar a casa de encontro dos cristãos. É ali onde Paulo e Silas se encontram com os irmãos que já estavam no caminho da vida cristã, depois que saem da prisão, conforme está escrito em Atos 16, versículo 40. Filipos era uma cidade importante na Macedônia e era conhecida por seu próspero comércio. Localizava-se numa importante rota comercial que ligava as partes oriental e ocidental do Império Romano. A cidade tinha uma população diversificada, incluindo cidadãos romanos, colonos gregos e comunidades judaicas. Tiatira, por outro lado, era uma cidade localizada na região da Ásia Menor, atual Turquia. Era conhecida por sua indústria têxtil, principalmente pela produção de tecidos e corantes roxos. A cidade também era um centro comercial e estava localizada em uma importante rota comercial que ligava o mar Egeu ao interior da Ásia Menor. Tanto Filipos quanto Tiatira eram importantes centros de comércio em suas respectivas regiões.
embora se especializassem em diferentes indústrias. Está descrito no livro de Atos que Lídia era uma mulher rica. Ela foi descrita como uma vendedora de tecido roxo, que era um item de luxo na época e estava associado à riqueza e status. Além disso, Lídia pôde oferecer hospitalidade a Paulo e seus companheiros, o que sugere que ela tinha uma casa grande e confortável. No entanto, a extensão exata de sua riqueza não é especificada no relato bíblico. Nos tempos antigos, a tintura e o tecido roxo eram altamente valorizados e associados à realeza e à nobreza. O processo de fabricação do corante roxo era trabalhoso e caro, o que o tornava um item de luxo. O corante roxo foi extraído de um pequeno caracol marinho chamado murex, encontrado no mar Mediterrâneo. O processo envolvia coletar os caracóis, esmagá-lo e extrair o corante de suas glândulas. O corante foi então misturado com outras substâncias como sal ou alume, para criar uma cor estável e brilhante. A produção de tecido roxo envolvia tecer a lã tingida ou fios de seda em tecido. O processo de tecelagem era normalmente feito à mão em um tear, o que exigia habilidade artesanal e consumia muito tempo. O pano resultante era altamente valorizado e frequentemente usado para a fabricação de roupas usadas pela realeza e pelos ricos. Por causa do custo e da dificuldade de produzir tintura e tecido roxo, era reservado para os membros mais ricos da sociedade, e muitas vezes eram promulgadas leis para restringir seu uso a certos indivíduos ou classe. Depois que Lídia e sua família foram batizadas, ela convidou Paulo e seus companheiros a ficarem em sua casa, ofereceu-lhes hospitalidade. Isso sugere um desejo de aprender mais sobre seus ensinamentos e uma vontade de aprofundar sua compreensão da fé. Mais adiante, no mesmo capítulo, Paulo e Silas foram presos em Filipos e um terremoto fez com que as portas da prisão se abrissem. O carcereiro que estava prestes a se matar foi salvo por Paulo e Silas, e ele e sua família também foram batizados. Depois de ser libertado da prisão, Paulo e seus companheiros visitaram a casa de Lídia, onde se encontraram e encorajaram os crentes que ali estavam reunidos. Isso pode ser visto como uma indicação de que a fé de Lídia estava se desenvolvendo e que ela continuava a crescer em sua compreensão da mensagem cristã. O fato de Lídia ser uma mulher próspera financeiramente, com seu negócio bem-sucedido, é porque ela era uma mulher determinada e corajosa. Sabemos que antigamente as mulheres eram totalmente dependentes de seus maridos, cuidavam somente da casa. Porém, Lídia quebra alguns protocolos neste sentido. Não sabemos se ela era viúva ou até mesmo solteira, pois a Bíblia não relata nada sobre isso. Além de ser uma comerciante, agora ela se tornou uma cristã, algo que era ridicularizado, com risco de ser punida e perseguida. No entanto, sua determinação e coragem a fizeram prosseguir em sua fé. Quando o apóstolo Paulo e seus companheiros chegaram a Filipos, foram a um lugar de oração à beira do rio, onde encontraram Lídia. Ela ouviu a pregação deles e, depois que ela e sua família foram batizados, convidou seus companheiros a ficarem em sua casa. A casa de Lídia tornou-se a base da primeira comunidade cristã em Filipos, e ela ofereceu hospitalidade a Paulo e seus companheiros durante sua estadia ali. Isso demonstra sua generosidade e bondade para com os outros e sua disposição de usar seus recursos
para apoiar a propagação da mensagem cristã, que possamos aprender com a história bíblica dessa grande mulher e se voltar cada dia mais para Deus, independente de sua raça, classe social e posição financeira. Deus está com os braços abertos, esperando por cada pessoa que vem até Ele. Assim concluímos a história de Lídia. Se você gostou do vídeo, deixe seu like para ajudar nosso trabalho e se inscreva, ative o sino para ser avisado pelo YouTube quando eu postar um novo vídeo. Deus abençoe a todos.